A densidade de um corpo. A fórmula, pessoal, é praticamente a mesma. Só que em vez de eu ter aqui, ó, tá? Em vez de eu ter aqui, ó, nesse caso, o que é que eu tinha? Densidade sobre o volume. E aqui eu vou ter a massa sobre o volume, tá? Muitas vezes vão usar o termo densidade, tá? Para massa específica. Errado, tá? Mas acontece. O que vocês têm que lembrar é que densidade, tá, de um corpo é quando eu falo sobre um objeto, não sobre uma substância. Existe uma diferença. Por exemplo, ferro é uma substância, agora um parafuso é um objeto. Feito de quê? De ferro. Tá? Então, isso é uma coisa é um objeto, outra coisa é a substância. Beleza? Então, quando nós falarmos sobre densidade de um corpo, nós vamos estar falando sobre a relação, tá? Que existe, a razão resultante da relação entre o volume de um corpo ou objeto, considerando ou levando-se em conta toda a extensão que ele ocupa, o volume que aquele determinado corpo ocupa. Considerando, nesse caso aqui, tá? Nesse caso, por exemplo, se existem espaços preenchidos por ar. Vamos imaginar o seguinte caso. Imaginem, eu vou dar um exemplo ali no final, tá? Imaginem uma lata de refrigerante. O alumínio é mais pesado que a água. Eu não coloquei aqui, ó, na substância, mas o alumínio, ele tem uma massa específica maior que a água. Correto? Se eu jogar uma lata de alumínio dentro da água e ela estiver fechadinha, ela vai afundar, cheia de ar dentro, ela vai afundar ou ela vai boiar? Ela vai boiar? Vai boiar. Por quê? Porque nesse caso eu estou considerando a densidade do corpo. E o corpo é o objeto, é a lata. Então, o volume que a lata ocupa, não interessa se tem ar, se tem água, se tem chumbo, o que tem lá dentro. O volume é referente a todo o corpo. Então, qual é o volume de uma lata? Se uma lata de refrigerante tem 550 ml, o volume dela é de 550 ml. Se tiver refrigerante, se tiver ar, o que tiver lá dentro não me interessa. O volume daquele corpo é 550 ml. Então, a lata de refrigerante, se eu colocar, mesmo aberta, se eu colocar ela com o fundo virado para a água e aquela parte onde eu abro ela virada para cima, ela não afunda. Assim como se eu pegar uma bacia de ferro, entendeu? Uma bacia de alumínio e colocar ela virada para cima dentro da água, ela não afunda, assim como um barco não afunda. O barco pode ser feito de aço, os navios são feitos de aço. E por que eles não afundam se aquilo é aço? Aquilo tem uma massa específica muito maior do que a água. Porque, nesse caso, eu considero o volume que aquele corpo inteiro ocupa. E o volume da lata, tá? É grande. O volume do casco do navio é grande em relação à quantidade de água que ele desloca quando eu coloco sobre o líquido. Nós vamos entender isso mais adiante quando eu falar de empuxo, tá? Mas então, quando a gente pensar em densidade de um corpo, é sempre que eu vou pensar num objeto, né? Eu penso num objeto, mesmo que dentro desse objeto tenha espaços preenchidos por ar, tá? Que quando eu mergulhar no líquido, o líquido não vai preencher aquele espaço lá. Por algum motivo, o líquido não entra e não preenche aquele espaço. O corpo é todo o volume, tá? Todo o volume daquele objeto que ele ocupa. Então, eu vou chamar isso de densidade. Densidade é uma relação entre a massa que aquele corpo tem, é como se eu pegasse uma lata de refrigerante vazia e pesasse ela na balança. Aí ela pesou 8 gramas, vamos dizer. 8 gramas, não sei, vamos estipular aqui, 8 gramas. E qual é o volume daquela lata? 550 ml. E qual que é a densidade, então, daquele corpo, lata de refrigerante de alumínio? 8 dividido por 550. Tá? Essa é a densidade daquele corpo, a lata de refrigerante de alumínio. Tá? Vocês vão ver que a densidade é muito baixa, vai ser muito menor do que da água, por isso que ela não afunda na água. Tá? Porque a densidade daquele corpo é menor do que a massa específica da água. Ok? Então,
Nessa equação, nós temos que D, a densidade do corpo do objeto, M é a massa, né, do objeto, do corpo, e V é o volume ocupado por toda a extensão desse objeto, incluindo os espaços vazios de matéria que possam existir no seu interior. Se existir ar lá dentro, eu considero isso no volume, tá? Um exemplo aqui, ó. Um tambor de aço. Todo mundo já viu um tambor de aço de 200 litros, né? Aquele tambor grandão com parede de aço lá, feito de metal. Todo mundo já viu um, não viram? Sim. Aquele tambor tem um volume de 200 litros. Por quê? Porque dentro dele cabem 200 litros de líquido, de água, de óleo, de graxa, do que for. Cabe lá dentro 200 litros. Ele cheinho, até a boca tem 200 litros. Na verdade, ele tem um volume um pouquinho maior, porque tem a espessura da parede, de todo aquele corpo dele, que aumenta o volume ainda mais um pouco. Mas vamos considerar que ele tenha 200 litros de volume. Esse é o volume do corpo, tá? E se eu pegar esse tambor vazio, tá? Mas o volume dele é 200 ml, e pesasse, ele colocasse uma balança para determinar a massa dele, ele pesaria aproximadamente 20 quilos. É o peso de um tambor desse vazio. Se eu pegar um tambor desse vazio na mão, levantar e colocar na balança, ver que eu consigo levantar, levar para um lugar para outro com facilidade. Se eu pesar, ele vai dar aproximadamente 20 quilos. Quer dizer, essa é a massa do tambor, 20 quilos. Mas qual é o volume do tambor? 200 litros. Tá? Então, qual seria a densidade desse corpo, tambor? Tá? É uma relação que eu estabeleço, né, ou a razão entre a massa e o volume ocupado por esse corpo. Ora, o volume é de 200 litros, não é isso? Então, a densidade desse corpo, tá? Que é 200, o volume é 200, ou 0,2 metros cúbicos. 0,2 metros cúbicos é a mesma coisa que 200 litros, tá? Uma coisa é correspondente à outra. Então, vou determinar a massa desse tambor, tá? Desse corpo, desse objeto. 20, que é a massa dele, dividido pelo volume que ele ocupa. Aqui eu transformei em metro cúbico. E eu vou ter uma densidade de 100 quilogramas por metro cúbico. Quer dizer o quê? Se um tambor desse tivesse 1 metro cúbico de volume, ele ia pesar 100 quilos. Ou seja, a densidade dele é 0,1 gramas, né? 100 quilos por metro cúbico, se eu transformar em grama para centímetro cúbico, vai ser a mesma coisa que 0,1 gramas para cada centímetro cúbico. Qual era a densidade, a massa específica da água? Não era 1 grama por centímetro cúbico? 1 ml não é um centímetro cúbico? 1 ml de água não pesa 1 grama? Esse aqui, ó, o objeto, o corpo, tambor de aço, ele tem uma densidade de 0,1. Sabe o que isso significa? Ele é 10 vezes menos denso do que a água. O que vai acontecer com ele quando eu jogar na água? Hã? Boiar? Vai boiar, porque a massa desse tambor é de 20, o volume é de 200 ou 0,2. Quando eu determinar a densidade, olha a densidade dele aqui, 0,1 gramas por centímetro cúbico. Olha a densidade da água aqui, ó, 1 grama. 0,1 não é menor do que 1? É 10 vezes menor. Quer dizer o quê? Que a densidade desse tambor é 10 vezes menor do que a massa específica da água. Então, esse tambor nunca vai afundar dentro da água. Só vai afundar se eu deixar aquele espaço vazio que tem dentro dele ser preenchido por água. E é por isso, meus queridos, que os navios, esses navios gigantescos que vocês veem aí, esses navios de cruzeiro, absurdamente grandes, são todos feitos de aço, com chapa de mais de centímetro de espessura, que pesa centenas de milhares de toneladas, entendeu? Um peso, uma coisa monstruosa. Não, afundam, porque o casco dele, dentro do casco é oco, tá cheio de ar, tá? E o volume do casco é muito grande. E quando eu determino a massa específica do navio, o valor
da massa, a massa específica, quando determina a densidade do navio, o valor é menor do que 1, é 0, alguma coisa, e é por isso que os navios não afundam. É por isso que esse tambor aqui, ó, não vai afundar nunca na água, porque a densidade desse tambor é menor do que a massa específica do líquido que ele está colocado. Assim como os navios não afundam, porque a sua densidade é menor do que a massa específica da água salgada no mar onde ele está. Deu para entender? Professor, Oi. que nem fala em navio, que entra água dentro do casco, quando eles trocam de mares, eu ouvi falar que eles trocam água também. Sim. Sabe por quê, não? Imagina. Por causa da densidade de cada água ser diferente. Exatamente, Luiz. Porque cada mar tem uma quantidade de sal diferente. Tá? O mar não é água pura, é água com sais ali, tem sal dissolvido na água. Quanto mais salgada a água, maior a massa específica daquela substância. Já viram falar das pessoas que flutuam no Mar Morto? Eu vou mostrar um videozinho depois, me lembra aqui para mostrar. Tá? Eu vi. No Mar Morto, as pessoas deitam na água e não afundam nem a pau, velho. Ficam boiando lá, pode jogar um negro que só tem osso, que né, a densidade do corpo do cara é elevada, né? É só osso, não tem espaço quase vazio dentro, é couro e osso, mas se for jogar na água, vai afundar igual um prego, né? Uf, nada, fica boiando. Por quê? Porque a densidade da água do Mar Morto é muito elevada, porque está cheio de sal nela. E a densidade da substância água salgada é maior do que a densidade do corpo das pessoas que está ali tentando mergulhar nela. Ficam boiando na superfície, assim como a bigorna não afundou no mergulho, as pessoas não conseguem afundar com facilidade no Mar Morto. Tá? Eu vou mostrar um videozinho mais à frente. Então, quando o navio muda de um mar para o outro, eles têm um negócio que eles chamam de água de lastro, que é o quê? Eles têm que manter uma altura em relação ao nível da água. Se o mar que eles mudaram e saíram do mar e foram para outro, a água é menos salgada, o que vai acontecer com o navio? Ele vai afundar mais, a massa dele em relação, a densidade dele em relação à massa específica da água daquele mar, acaba ficando mais próximo e ele vai afundar mais. E muitas vezes isso é perigoso. Então, o que ele faz? Ele tira a água de dentro do casco dele, lá tem os locais onde ele armazena a água, a água de lastro, joga a água fora. Para quê? Para o nível do casco se elevar em relação ao nível da água. Então, o navio começa a flutuar mais. Se ele entra numa água mais salgada, ele faz o contrário, ele joga mais água dentro dos lastros para que ele não fique tão alto e não tenha o risco de tombar. Então, ele joga mais água dentro dele, diminui o espaço com ar, tá? Joga água, expulsa o ar e o navio afunda um pouco mais dentro do líquido. Então, é por isso que põe e tira a água à medida que o navio muda de mar, porque a quantidade de água, de sal nas águas dos mares é diferente. Beleza? Entendido isso? Entendido. Então, bora lá. Terceiro tópico que eu quero abordar aqui para vocês: pressão. Todo mundo sabe o que é pressão, né? Então, vamos lá. Pressão é um termo que eu utilizo para se referir à razão, né? O valor resultante de uma determinada força. Quando eu aplico uma força sobre uma determinada área, quando eu ponho força sobre um local, área, né? Eu tenho pressão. Peguem a mão de vocês e coloquem uma contra a outra e pressione, tá? Pega a palma da mão de vocês e pressione. Faça isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Estão me vendo aqui? Estão ou não? Sim. Ó, faça isso aqui, ó. E aperte, ó. Comprima. Isso que vocês estão sentindo é pressão. Porque você tem uma força empurrando um objeto ou um corpo, tá? Em cima de outro.
E essa área aqui, ó, da palma da mão, que está uma recebendo a força da outra, ela está recebendo a pressão. Esse fenômeno eu chamo de pressão. Então, vamos voltar lá de novo no nosso querido. Então, pressão é essa resultante de uma força, uma determinada força aplicada sobre uma determinada área, uma determinada superfície. Tá ok? Imaginem um caso agora. Um prego que vai receber uma martelada. Tá ok? Uma martelada. Qual é a força que vai ser aplicada sobre esse prego? É a martelada. A força que vai ser aplicada sobre o prego é a força da martelada. É o martelo que vai incidir a força sobre o prego. Tá? E eu vou dizer que essa força eu posso medir ela em quilos, em toneladas. Tá? Então, eu vou dar uma martelada num prego. Quem que vai receber essa força? A cabeça do prego, onde o martelo vai bater, tá? E se esse prego estiver sobre uma madeira, né? A parte do prego que estiver sendo encostada na madeira e a madeira que está recebendo, que vai receber a pressão da ponta do prego, tá? Então, imagine que eu vou lá, tem um prego numa madeira, né? Coloquei só um pouquinho o prego, segurei com o dedo e dou uma martelada, tuf, na cabeça do prego. Quando eu bato o martelo na cabeça do prego, o que que acontece? Entra na madeira, tá? E eu dei uma martelada de 500 quilogramas, força. Eu chamo força disso. Eu determino as unidades de força ou em quilograma-força ou em newton. Tá? A unidade internacional para medir força a gente chama de newton. Que um newton equivale a 0,1 quilogramas-força. Ou seja, se eu der uma martelada de 50 quilos na cabeça do prego, né, eu peguei o martelo e bati com força. Puf, e a força dessa martelada foi de 50 quilos. É como se eu tivesse 50 quilos batendo em cima da cabeça do prego. Isso seria equivalente a 500 newton, tá? Porque o newton equivale a 0,1 quilogramas-força. Então, eu tenho, para equivaler quilo com newton, eu tenho que multiplicar o newton por 10 vezes. Então, tá, apliquei lá uma força de 50 quilos, meti uma martelada com 50 quilos na cabeça do prego ou 500 newton. Qual é a área do prego, da cabeça? Força não é, a pressão não é a força aplicada, que foi a martelada de 50 quilos sobre a área. Qual é a área da cabeça do prego? Eu fui lá medir a circunferênciazinha, né, da cabeça do prego, medi, tirei o diâmetro, fiz o cálculo da área e descobri que a cabeça do prego tem 0,6 centímetros quadrados. Quer dizer, eu dei uma martelada de 50 quilos em 0,6 centímetros quadrados. Qual é a pressão que a cabeça do prego sofreu? Qual foi a pressão aplicada na cabeça do prego? E lá na ponta do prego, que é bem mais fininho, né? A funila vai ficando fina para facilitar a penetração, tá? Do prego na madeira. Por que que o prego tem a cabeça apontada, fina? É para facilitar a penetração, porque vocês vão entender o que que acontece agora, porque quando eu afino a cabeça, o prego entra mais fácil dentro da madeira. Tá? A ponta do prego, eu fui lá e consegui determinar a área da ponta do prego também, ela tem uma área de 0,05 centímetros quadrados. É menos de 10 vezes ou mais vezes menor do que a cabeça do prego, tá? É mais de 10 vezes menor do que a área da cabeça, a ponta do prego, beleza? E aí eu vou lá fazer os cálculozinhos. Então, se eu sei que pressão é a força, tá? É a força que eu exerço sobre a área, qual era a força da minha martelada? 50 quilos. E qual era a área da cabeça do prego? Ó, 0,6 centímetros quadrados. Qual é que foi a pressão exercida sobre a cabeça do prego quando eu dei a martelada? Se eu dividir 50 por 0,6, eu vou ter uma pressão de 83,3 centímetros quadrados. Quer dizer o quê? Que cada centímetro quadrado, se eu tivesse ali 1 centímetro quadrado certinho de cabeça
de prego, ele ia receber uma pressão de 83,3 quilogramas força. Deu para entender isso? Como é que eu cheguei a esse valor da força? Simples, eu dividi a força, esse valor da pressão, eu dividi a força, que foi o peso da martelada, dividi pela área que recebeu essa martelada. Quem que recebeu? A cabeça do prego. Então, qual é que foi a pressão exercida sobre a cabeça do prego? 83,3 quilogramas por centímetro quadrado. E a ponta do prego? Lembra que eu falei que a pressão é força sobre área? Né? Então, vou calcular a pressão da cabeça, que a cabeça do prego recebeu, ou que a madeira recebeu da cabeça, ó, a ponta do prego recebeu, e que a madeira recebeu da ponta do prego, tá? Então, a força foi a mesma, porque foi a mesma martelada que eu dei. O que mudou aqui em relação? A área. A área da cabeça era 0,6 e a área da ponta do prego é 0,05. Quando eu faço esse cálculo, eu tenho uma pressão de 1.000 quilos por centímetro quadrado. Olha, eu saltei de 83 para 1.000. O que isso me diz, gente? Que a pressão aumenta à medida que eu diminuo a área que está recebendo essa força. Tá? Vocês sabem me dizer por que os tratores, hoje em dia, quando vão trabalhar nas áreas de lavoura, tem os tais os rodados duplos? Alguém sabe me dizer? Você, Luiz. Por que os caras hoje duplam os pneus, né? Chamam de filipado. Botam 2 pneus de cada lado na traseira e, às vezes, 2 pneus de cada lado na dianteira. Ou quando vão trabalhar lá no arroz, na área alagada, que o solo é mole, né? Que é fácil de afundar, bota aqueles pneus arrozeiros bem largos, às vezes 2 pneus daqui. Por que eles botam aqueles pneus, Luiz? É para diminuir a pressão de contato com o solo, porque se nós temos apenas 2 pneus, a pressão do peso vai ser maior entre eles. Se nós aumentar a quantidade de pneus, o peso vai se dividir entre os pneus e vai evitar a afundação no solo. Exatamente. Entendam, pessoal, quando eles colocam mais pneus no trator, qual é a força que está sendo exercida sobre o solo? É o peso do trator. O peso do trator não vai mudar. Se eu tiver 4 pneus finos ou 8 pneus largos, o peso é o mesmo. Vai aumentar a diferença do peso do pneu. Mas é muito pequeno em relação ao peso total. Proporcionalmente, o peso que aumenta no trator é muito pequeno, tá? Só que eu fiz o quê? Quando eu botei mais pneus no trator, eu aumentei a área que está recebendo essa força. Que força? O peso do trator. Se eu aumentei a área que recebe a força, eu diminuo a pressão. Eu diminuo a pressão, tá? Então, se eu diminuo a pressão, o risco daquele trator afundar, enterrar os rodados no solo diminui. Eu compacto menos o solo, eu atolo menos as máquinas, tá? Então, é por isso que é comum, hoje em dia, você ver tratores com até 4 pneus a mais no sistema de rodado. 1 a mais em cada roda. Existem casos até de 3 pneus em cada lado da traseira, 6 pneus na traseira do trator. Tá? Eu ia falar agora que colhedeira mesmo. Esses dias mesmo eu cheguei a ver colhedeira com 3 rodadas de cada lado na dianteira. Pois é. Em áreas alagadas, o povo usa muito esteira, porque a superfície de contato com o solo é maior e o peso se divide mais e é melhor do que o pneu. Isso, exatamente. Por que quando vão colher o arroz aqui e o solo está brejado, eles tiram os pneus da colheitadeira e botam um sistema de esteira, que é a sapata, que é aquela parte que fica em contato com o solo, tem quase 1 metro de largura. Porque aumenta a área de contato com o solo. A força que está sendo aplicada no solo é o peso da máquina. Se eu aumento a área, tá, de contato da máquina com o solo, eu diminuo a pressão. E assim, quando eu troco o rodado das colheitadeiras, eu diminuo a chance desse equipamento atolar, porque eu diminuo a pressão exercida sobre o solo, entenderam? Então, é isso que a gente faz. Quando os caras colocam mais pneus nos tratores, é com esse intuito. Quando eles trocam o sistema de rodado das colheitadeiras,
é com esse intuito de diminuir a pressão exercida sobre o solo. Quando eu diminuo a pressão, eu diminuo o risco de atolar. Se eu colocasse um pneu mais fino e estreito, sabe o que ia acontecer? Eu ia afundar essa máquina com muita facilidade. Por quê? Porque a área de contato do pneuzinho fino é muito menor do que a área de contato de um pneu grande. Então, o pneu fino ia comprimir, ia gerar uma pressão num ponto pequeno. A área ia ser pequena. A pressão resultante ia ser muito maior. E é por isso que o prego, quando eu bato na cabeça do prego, eu tenho uma força de 83 quilos, uma pressão de 83 quilos só, porque a área que recebeu aquela força é maior. Já lá na ponta do prego, a pressão exercida é de 1.000 quilos, entendeu? É muito maior. E é por isso que o prego consegue penetrar com facilidade, né, uma superfície mais dura, por uma madeira, alguma coisa, ele penetra, porque a pressão que exerce sobre a ponta do prego é maior do que a pressão que é aplicada lá na cabeça do prego. Eu consigo aumentar a pressão à medida que eu diminuo a área, ou o contrário, eu diminuo a pressão à medida que eu aumento a área. Algum de vocês já viram construção de prédios, como é feito os prédios? O que o pessoal faz? Eles fazem as fundações, que é a parte do alicerce. E aí eles fazem as brocas. Primeira coisa, abrem buracos, cilindros, né? Buracos no solo redondos, a uma profundidade que depende do tamanho do prédio. Esse prédio aqui do IFT, onde vocês estudam, as brocas têm aproximadamente 16 metros de comprimento, de profundidade. Então, eles fizeram um buraco redondo, né? Do tamanho aí de uns 30 milímetros, de uns 300 milímetros, de uns 30 centímetros de diâmetro, 40 centímetros, um monte de buraco, furaram a 16 metros de profundidade e encheram de aço e concreto. Em cima dessas brocas, eles fizeram as sapatas. Aí, então, eu tenho um monte de estaca de concreto enfiada no solo, ali nos buracos. Em cima delas, eles fizeram uma caixa quadrada enorme, entendeu? Larga, de concreto, uma caixa, um quadrado enorme em cima, tá? Eu vou mudar a tela aqui para mim, ó, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Estão me vendo? Sim. Estão vendo aí? Então, imagina aqui, ó. Essa aqui é a sapata do prédio, ó. É um cilindro, tá? E aqui, ó, é a superfície do solo. E isso aqui está enterrado dentro do solo. É como se essa caneta tivesse sido empurrada para dentro do solo. Opa! Está dentro do solo. Se eu botar peso aqui em cima, o que vai acontecer com esse negócio aqui, ó? Ele vai continuar afundando, porque ele é fininho, né? Ele é um tubo. Se eu pôr peso, dependendo do peso de um prédio desse aqui é muito grande, é centenas de milhares de toneladas. Aí, ó, vai afundando. O que eu faço para parar de afundar isso daqui? Aí aqui em cima, o que eles fazem? Eles colocam uma sapata, eles vêm fazer um negócio de concreto igual isso aqui, ó, e emenda bem aqui, ó, aqui na cabecinha, nesse ponto azul da caneta, emenda com a sapata de concreto. E aí o prédio fica em cima dessa sapata, que seria o meu celular. O que acontece quando eles fazem isso? A área de contato agora com o solo é toda essa superfície aqui do celular. Não é mais essa areazinha aqui, ó, pequenininha que vocês estão vendo aqui, ó. Essa era a área que estava recebendo a pressão, né? A pressão, então, era muito grande, porque a área é muito pequena. Aí eles emendam um com o outro aqui, ó, e aí a pressão passa a ser exercida sobre a sapata. Essa brocazinha, esse negócio não deixa com que ocorra esse movimento, ó. Evita que ocorra esse movimento. E esse cara aqui, que é a sapata de concreto, aumenta a área de contato com o solo e diminui a pressão, porque o prédio não afunde no solo. A broca faz com que o prédio não movimente para lá e para cá com o vento, evita do prédio fazer esse movimento, balançar,
E a sapata de concreto não deixa o prédio afundar. Porque se ele estivesse em cima só disso daqui, ó, a pressão ia fazer isso aqui, ó, empurrando para o fundo. Tá? Aí eles botam essa sapata para não deixar afundar o prédio. Qual é o intuito de botar essa sapata? A área da sapata é muito maior do que a área da ponta da broca. E assim eu aumento a área e diminuo a pressão do prédio sobre o solo. E aí o solo consegue segurar o prédio no local sem que o prédio afunde. Esse é o princípio da pressão. Qual é a força que está sendo aplicada sobre o solo? Né? A força é a mesma, o peso do prédio, a massa do prédio, que está comprimindo, né, a sapata e a broca no solo. Só que a área da sapata, eu aumento essa sapata, eu faço uma área grande para que ela consiga suportar toda a força, que é o peso do prédio, sem com que ocorra o movimento de terra, sem que o prédio afunde dentro do solo. Eu diminuo a pressão do prédio sobre o solo. Deu para entender isso? Então, esse é o princípio da pressão. O que vocês têm que entender aqui agora nessa questão da pressão? Que toda vez que eu aumento a área, diminuo a pressão. Toda vez que eu diminuo a área, eu aumento a pressão. Alguém já viu quando vai fazer cerca? Todo mundo já viu fazendo uma cerca. Eu acredito que vocês têm contato com o campo e já viram. O cara vai lá, abre um buraco, não é isso? E aí vamos dizer que isso aqui é a estaca, ó. Abre um buraco e aí coloca essa estaca dentro do buraco, ó. Vem e coloca lá. E aí esse buraco tá vazio, que ele tirou todo o solo de dentro. Coloca a estaca, não é isso? Como é que ele faz para prender essa estaca aqui, para ela não ficar solta, caindo, mexendo para lá e para cá? O que ele faz? Ele aplica uma pressão na terra que está próximo, no solo próximo. Ele aplica o que, Érica? Uma pressão. Uma pressão. A Érica não, é Beatriz que está falando, desculpa. O que ele faz, Beatriz? Ele aplica uma pressão aonde? Ó. No pé da estaca. No pé da estaca. O buraco é esse copo aqui, ó. Esse aqui é o buraco que ele fez. Ele tem que botar a estaca aqui dentro, ó. Né? Aí ela fica solta aqui, ó. Ele não pode deixar essa estaca solta. Ela tem que ficar firme no solo. Sabe o que ele faz? Ele derruba a terra aqui de volta. Ele enche esse buraco com a terra que estava ao redor que ele tirou dentro. E aí ele começa a fazer o quê, ó? Socar. Socar a terra ao redor do pé da estaca. Você sabe o que acontece se ele usar a gente chama de soquete. Geralmente o pessoal usa a alavanca, tá? Porque é a ferramenta que eles usam para ajudar a abrir o buraco, tá? Então, aqui eles chamam de labanca, né? Eu nunca ouvi esse nome, eles inventaram esse nome, não existe, mas eles falam labanca, que é a alavanca. Aí, eles socam a alavanca aqui, tá? Se ele pegasse uma outra estaca, igual essa, vamos dizer, ó, o buraco aqui, ó, o espaço que tem, cabe várias estacas aqui dentro. Se ele pegasse uma estaca para socar isso daqui, ó, deixa essa estaca dentro e vem com uma outra estaca e soca ao redor. Ele mantém essa estaca firme, né? Ela fica firme? Fica. Agora, se ele pegar, ao invés da estaca, um ferro de diâmetro menor, como uma alavanca mais fininha, o que vai acontecer quando ele bater aqui, ó? Esse ferro vai penetrar muito mais dentro do solo. Se ele bate a estaca, que a área de contato com o solo é maior, ela vai penetrar pouco no solo, ela vai comprimir pouco, ela vai gerar pouca pressão, porque a área de contato é maior. Se ele diminui a espessura da ferramenta que ele está socando, se ele pega, ao invés de uma estaca, que é mais larga, ele pega uma ferramenta do diâmetro pequenininho, essa ferramenta penetra mais no solo e gera uma pressão maior. E assim ele consegue compactar esse solo muito melhor. E a estaca fica muito mais presa no buraco do que se ele socasse um objeto que tivesse uma área de contato com o solo maior. Entenderam isso? Porque à medida que eu diminuo a área do objeto, eu aumento a pressão. Na mesma força, a pressão aumenta, porque a área diminui. Se eu aumento a área, a pressão diminui. Tá bom?
É por isso que as máquinas utilizam mais pneus hoje para diminuir a pressão sobre o solo. Se eu diminuir a quantidade de pneus ou a área de contato dos pneus com o solo, eu vou afundar as máquinas no solo. Deu para entender isso? Sim. Hã? Deu sim. Deu, né? Então vamos para mais uma experiênciazinha aqui, ó. O nosso amigo Luiz falou dos navios, né? Lá, quando se mudam de oceanos e mares, eles têm que pôr ou tirar a água do casco, lá do lastro, né? Para nivelar, ter uma altura padrão em relação à altura do casco em relação ao nível da água. Então, olha essa dois experimentozinhos aqui, um a ver com densidade do líquido, nós falamos da água salgada do mar, né? E outro com a pressão atmosférica. Olha só que legal. Se é que vai abrir, né? Primeira experiência em relação à pressão atmosférica. O que ele vai fazer, ó? Não tá dando pra gente ver, não, professor. Vocês não estão vendo? Ah, é que eu não coloquei aqui, peraí. Estou viajando na maionese. Estou bocozão mesmo. Então aí, ó. Vamos ver. Apareceu? Apareceu ou não? Sim, apareceu. Hã? Apareceu. Apareceu. O que esse cara vai fazer? Ele pegou uma lata de cerveja vazia aqui, ó, e colocou um pouquinho de água dentro, ó. Colocou um pouquinho de água lá, tá pondo água dentro. E aí ele vai fazer o quê, ó? Isso aqui é um fogão, uma chama lá, uma boca acesa. Ele vai colocar essa lata aqui em cima até a água levantar a fervura, até a água começar a virar vapor. E aí o que acontece? Aquele pouco de água que tinha aqui dentro, parte dessa água vai virar vapor e ocupar todo esse espaço aqui de dentro da lata com um vapor quente de água, né? Olha lá. Não tô vendo nada, não. Não tá vendo? Professor, e nem eu também. Apareceu o vídeo aí? Não aparecendo o senhor. Não. Aparecendo também o senhor. Por que O isso? senhor tá compartilhando a tela da chamada. Deixa eu voltar aqui. Não era para estar partilhando. O senhor tá na guia da chamada aí. Não. Deixa eu mudar aqui. Parar a partilha. Deixa eu colocar outra aqui. Uma janela. Veja aí. Agora sim. É porque a internet está horrível aqui, horrível. Aí está tudo lento. Como eu estou acessando os links do YouTube, na própria apresentação fica demorado. Então, o que o cara fez? Ele pegou aqui, ó, uma lata de cerveja, tá? Colocou um pouquinho de água dentro e vai ferver essa água dentro da lata aqui, ó, na boca do fogão. Ele tira daqui, põe lá, esquenta, a água vira vapor dentro da lata. Fica cheio de vapor de água lá dentro, ó. Tá dando pra ver? Ferveu, o que ficou? A lata tá cheia de vapor de água quente aqui, tá cheio de vapor de água quente aqui dentro. Ele vai pegar, virar ela de boca para baixo e colocar a boca em contato com uma bacia cheia de água gelada, água e cubo de gelo, tá? Aí o que vai acontecer? A água quente vai começar a sair pela boca da lata e quando entrar em contato com a água quente vai esfriar. E o vapor de água que vai ter dentro da lata vai esfriar rapidamente. E a pressão do ar, a pressão atmosférica que nós estamos sujeitos, tá? Existe uma pressão sobre a gente, tá? Essa pressão vai fazer com que a lata colapse, ela se amasse todinha. Olha só que interessante. Olha lá, a mágica. Deu para ver o que aconteceu? O que aconteceu aí, pessoal? Tá dando para ver a lata toda amassada aqui?
Quando ele virou a lata de boca para baixo, tinha vapor de água quente que gerava uma certa pressão dentro da lata. É como se fosse uma panela de pressão. Quando vocês põem uma panela de pressão no fogo, com água e fecha, ela gera pressão, vapor quente de água ali dentro, que gera pressão. Ela fica tentando, aquele gás quer sair para fora. É por isso que tem a válvula que fica expelindo o gás lá. Não tem? Aquilo é o princípio da panela de pressão, gera pressão lá dentro. Aí isso aqui era quase como uma panela de pressão, só que não tinha válvula. Quando ele vira ela de boca para baixo, continua cheio de ar quente dentro da lata. De repente, ele coloca a lata em contato com a água gelada, aquele vapor que estava gerando pressão do lado de dentro da lata, aquele vapor se esfria e perde volume, tá? Perde volume. Quando ele perde volume, a pressão do ar do lado de fora empurra toda aquela lata para dentro. E ela amassa. Ela é como se tivesse sido sugada por dentro, tá? Isso devido à pressão atmosférica. Só a pressão atmosférica foi capaz de amassar essa lata de refrigerante, tá? E a outra experiênciazinha aqui